Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. O que Jesus veio trazer? O que Jesus, nosso Senhor, veio fazer? Ele veio ensinar e mais nada? Não, ele veio principalmente exercer. Ele veio nos trazer a redenção. Ele veio nos trazer a salvação. Ele veio trazer a remissão de nossos pecados. Ele veio nos trazer a reconciliação com Deus. Jesus veio exercer aquilo que somente um Espírito divinal e soberano pode fazer, que é, no caso, anular os pecados, nos justificar, porque Ele é o único que é justo e justificador, e nos reconciliar com Deus. Muito bem, então Jesus veio exercer atos soberanos de Jesus. Não há como negar os atos soberanos de Jesus, porque eles são fartos nas Escrituras Sagradas. Os apóstolos falam exaustivamente da justificação, da redenção e da reconciliação com Deus. Nós temos, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21, o que diz o apóstolo Paulo? Ele fala da justificação pela fé em Jesus Cristo. Não seria justificação pelas obras? Não. Justificação pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que diz o apóstolo Paulo, devidamente comissionado por Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15, 16 e 17. O que diz o apóstolo Paulo, o grande apóstolo do cristianismo? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quer dizer, o que vai acontecer, a vinda do Filho de Deus, é segundo aquilo que foi predito pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Justiça de Deus mediante as obras? Não, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sem distinção de homens, raças, tribos, nações ou época, é a única maneira do homem ser salvo, mediante a fé em Jesus Cristo. Do 23 em diante, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo homem que disser que não tem natureza pecaminosa não pode entender a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente, justificado pelas nossas obras. Não é isso que está escrito. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, como expiação perfeita e também eterna, mediante a fé, não mediante obras de homens, mas mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, do versículo 21 ao 26, quem é o justo e justificador? Jesus. A justificação, não existe a autojustificação, não existe autorredenção. E nós vamos ver nas palavras de Jesus que isso se confirma. O homem não pode salvar-se sem a obra redentora, do sangue redentor, do sangue remidor, do sangue da expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso mediante a fé e de maneira graciosa. Temos essa verdade também manifesta na reconciliação com Deus.
em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19, que o apóstolo Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo mediante nosso Senhor Jesus Cristo, e nos concedeu o ministério da reconciliação, ou a palavra reconciliadora. Porque Deus estava em Cristo, é bom repetir, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os pecados de outrora, os pecados anteriormente cometidos. Isso que 2 Coríntios 5, 18 e 19 corrobora Romanos capítulo 3, do 21 ao 26. Reconciliação e salvação e justificação e redenção na obra redentora de Jesus, pelo sangue remidor e por graça e mediante a fé, não mediante obras de homens. Mas quando nós falamos em obras de homens, até parece que nós estamos desprezando as obras. As obras humanas, caridade, compreensão, benevolência, não foram trazidas por Jesus, porque já eram conhecidas de todos os povos, séculos e séculos antes do nascimento de Jesus. Eu disse que Jesus falaria da salvação impossível. O homem pode salvar-se? Se o homem ler o Evangelho e se tornar reto, probo, íntegro, caridoso, benevolente, ele vai ser salvo? Não. Se ele não olhar para o alto, se ele não se arrepender, se ele não aceitar a obra redentora de Jesus, por maior que seja a sua retidão, por mais belas que sejam as suas obras, que serão, no caso, apenas obras humanistas e também beneficentes, ele não vai ser salvo, porque ele está buscando uma autorredenção, e isso não é prova de retidão, isso é prova de um espírito soberbo perante Deus, e Deus detesta os soberbos. O que Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 26 e 27? O que Jesus diz? Jesus estava reunido com homens ricos e pobres, então saiu aquela discussão, aquela celeuma, de que as riquezas podem impedir a salvação, dificultar, pelo menos, e que a pobreza não é também impedimento nenhum para a salvação. Então surge aquela pergunta, no versículo 26 do capítulo 10 de Marcos. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, quem é que pode ser salvo? O rico? O pobre? Jesus não vai responder se é o rico ou se é o pobre. Jesus vai dar uma resposta global, abrangente. O que Jesus diz no versículo 27? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. O que é impossível? A salvação. Quem pode salvar-se? Para o homem é impossível. Palavra de Jesus, dizendo que a salvação do homem pelo homem, a autorredenção, a autojustificação é um absurdo desde o tempo dos profetas. Quando as pessoas pecadoras entravam no templo, isso está em Jeremias capítulo 7, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, e eles pecavam do lado de fora e queriam ser redimidos só pelo fato de estarem no templo. Autorredenção é a coisa mais enganosa que existe na face da terra, muito antes do nascimento de Jesus. No século 7, no século 8, os profetas já falavam da fantasia da autorredenção. Então, aqui Jesus diz: ninguém pode salvar-se. Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Nada está impedido a Deus fazer. Deus pode reconciliar o homem com Deus,
Jesus pode nos justificar, anular os nossos pecados. Tudo é possível a Deus por intermédio de Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vemos de que maneira nós somos justificados pela graça mediante a fé no sangue remidor de Jesus, e de modo gracioso, não por mérito do homem. E Jesus afirma no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27, e isso vai ser repetido no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas também, vai ser repetido: a salvação é impossível para o homem sem a intervenção e a vontade soberana de Deus. Aí vem aquela celeuma que atravessa os séculos e hoje é muito comum, né? E as obras, vocês estão desprezando as obras, os méritos, as qualidades humanas. Que coisa mais absurda! Jesus nos trouxe a caridade, Jesus nos trouxe a benevolência, Jesus nos trouxe o perdão e também a humildade. Jesus não trouxe isso. Jesus reforçou essas coisas. O que Jesus nos trouxe foi a salvação. A salvação na obra redentora dele, que ele exerceu soberanamente na cruz do Calvário, no seu sangue remidor, como está aqui escrito. Qualidades humanas, morais e espirituais são manifestações humanistas, e Jesus Cristo disse que essas coisas devem ser desenvolvidas em nós. Nós devemos amar o próximo, devemos ser caridosos, perdoadores, benevolentes. Nós devemos andar com humildade, porém, depois da salvação, não colocar obras humanas como sendo salvíficas. Isso é absurdo frente à cristologia, frente à soteriologia, frente às Escrituras Sagradas. Não existe salvação pelas obras. Isso é atentar contra a verdade das Escrituras Sagradas. Mas as obras, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, em diante, no Sermão do Monte, ele fez o quê? Enfatizou aquilo que já era de conhecimento dos antigos. Nós podemos citar diversas passagens, mas será que o amor fraternal, a caridade e o perdão já eram conhecidos séculos e séculos antes de Jesus? Todos nós sabemos que sim. E não apenas do povo hebreu, mas de todos os povos na face da terra. Nós temos exemplos aqui. Nós temos, por exemplo, o exemplo de José do Egito. Nós temos o exemplo de José do Egito, e eu vou dar depois o exemplo de Salomão, que pediu a Deus capacidade para discernir entre o bem e o mal, porque ele sabia o que era o bem e o mal. Ele queria capacidade de discernir o bem e o mal. José do Egito, Gênesis capítulo 45, vamos ler apenas do 13 ao 15. No texto, no capítulo, José do Egito vai dizer que foi enviado ao Egito e chegou a ser governador do Egito para resgatar o seu povo, e pela vontade de Deus. Você pode ler o capítulo todo que você vai ter certeza do que eu estou dizendo. Mas do 13 ao 15, nós vemos José do Egito, uma pré-figura de Jesus. Ele foi maltratado, ele foi enviado para longe pela vontade de Deus. Ele era um homem reto e bom, e pela sua bondade e pela sua retidão, por ser um homem praticante do bem, conhecedor da vontade de Deus, séculos antes do nascimento de Jesus, ele chegou à posição importante que ele chegou, e como resgatador, digamos assim, do seu povo, no caso de Abraão e de seus filhos. Gênesis capítulo 45, versículos 13 a 15. O que diz José do Egito?
Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim, pelo que eles haviam feito a José. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Ato maravilhoso de quê? Caridade, amor fraternal, perdão, benevolência, conhecimento do bem e do mal. O que fez José? Vingou-se? Não, ele perdoou. Ele acatou e depois, com a ajuda de Faraó, com a permissão de Faraó, eles foram supridos de tudo que eles necessitaram, do que lhes era necessário, e voltaram à sua terra muito bem supridos. Então, o bem foi lançado por Jesus, a caridade foi lançada por Jesus. Não deturpemos a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio enfatizar o bem, o amor e a caridade e o perdão, mas Jesus não veio trazer isso, porque essas coisas já eram de conhecimento de todo o povo, séculos e séculos antes do nascimento do Filho de Deus. Temos também uma outra passagem bastante clara, para citar apenas essa, senão o vídeo fica longo. Em 1 Reis, capítulo 3, vou citar apenas o versículo 9. O rei Salomão pede a Deus sabedoria. Sabedoria para discernir o que é bom e o que não é bom. Então ele já conhecia o que era bom e o que era mal. Ele fez uma oração a Deus, não pedindo riqueza, nem pedindo poder, porque ele já estava na situação de monarca. E o que diz o texto? Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Dá, pois, Deus, ao teu servo Salomão, coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente possa discernir entre o bem e o mal. Quem, pois, poderia julgar a esse grande povo? Quem disse que Salomão não sabia a diferença entre o bem e o mal? Ele sabia, mas ele pediu para que nas diversas situações ele soubesse discernir entre o bem e o mal. E Salomão viveu 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Salomão faleceu nos anos 930, 931, antes do nascimento de Jesus. Então você vê, meus amigos, meus irmãos, que Jesus nos trouxe novidade, nos trouxe vida espiritual, nos trouxe reconciliação com Deus, mediante o seu sangue. De maneira graciosa, se manifestou de maneira graciosa a justiça de Deus, como nós lemos em Romanos, capítulo 3. Jesus não trouxe a caridade para salvar, nem Jesus trouxe a retidão moral ou espiritual para salvar. Ele enfatizou essas coisas e fez no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele fez o quê? Enfatizou aquilo que já era de conhecimento dos antigos. Quem disse que Jesus veio trazer a caridade, não conhece as Escrituras ou está deturpando. Jesus veio trazer a salvação, a redenção, a justificação, sendo ele, Jesus, o único que é justo e justificador. Justificador no seu sangue remidor, na sua obra redentora, eterna e expiatória. Numa propiciação perfeita, única e eterna para a salvação de muitos homens. Assim nós vemos, meus amigos, meus irmãos, não vamos confundir obra redentora com
as recomendações que Jesus fez. Jesus nos veio trazer a redenção, e somente um Espírito soberano, como o Espírito de Jesus, um Espírito soberano, que eu digo um Espírito divinal, o Verbo encarnado, só Ele nos traz a salvação. E crer na sua obra redentora, crer no seu sangue remidor, crer no seu sacrifício perfeito, é que nos traz a reconciliação com Deus, a redenção e a salvação. Caridade, amor fraternal, perdão e benevolência são e sempre foram altamente recomendáveis a todos os homens e todos os povos, antes do nascimento de Jesus e após o seu ministério. Jesus enfatizou que essas coisas devem existir e devem ser cultivadas em nós após a salvação. Que Deus abençoe você nessa verdade, em nome de Jesus.